Bem-vindos à plataforma Gente, da Globo, seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Do caso Evandro aos crimes de João de Deus, histórias baseadas em crimes reais vêm fascinando milhões de brasileiros nos últimos anos. Tudo isso por conta do sucesso de podcasts e séries do gênero conhecido como True Crime. Mas, apesar de parecer um fenômeno recente, o True Crime faz parte da tradição do audiovisual brasileiro. Basta lembrar de filmes como o clássico Bandido da Luz Vermelha ou de programas de televisão como Linha Direta, que voltou à programação da Globo em 2023. Claro, não dá para negar que o gênero ganhou fôlego novo com algumas produções mais recentes. Por exemplo, a audiência de séries documentais cresceu 63% entre janeiro de 2018 e março de 2021. E o True Crime é o maior subgênero da categoria. True Crime também é o subgênero que cresce mais rápido. No Globoplay, as produções de crimes reais vêm acumulando sucessos de público e crítica, como as séries documentais O Caso Evandro, Em Nome de Deus e a mais recente, Flor de Lis, Questionou a Dora e Boate Kiss, A Tragédia de Santa Maria. Mas afinal, por que o True Crime faz tanto sucesso? E quais os dilemas que os criadores enfrentam ao lidar com histórias reais? Eu sou Túlio Custódio, e para investigar essas questões, eu conversei com Guga Valente, gerente de estratégia de conteúdo do Globoplay e especialista em conteúdo audiovisual. Bora lá? Um crime sem solução, uma história macabra, um assassinato cruel, uma série de abusos, uma tragédia sem sentido. Os cenários possíveis nas histórias de crimes reais são muitos e diversos, mas todos têm uma coisa em comum: a capacidade de atrair grandes audiências em qualquer mídia. Seja na televisão ou no cinema, na livraria ou nas plataformas de streaming, o True Crime é um gênero que movimenta multidões. Mas por que essas narrativas despertam tanta curiosidade? Guga acredita que existem dois fatores que ajudam a gente a entender o sucesso das histórias de crimes reais. O primeiro é o aspecto humano. O que leva as pessoas, né? Qual é o traço da psicologia humana que faz as pessoas cometerem crimes tão horríveis, né? Como existem pessoas tão más, tão ruins, capazes de atos atrozes. Essas questões aparecem com destaque nas narrativas de True Crime e ajudam a explicar nosso interesse nessas histórias. Eles fascinam a gente porque eu acredito que eles refletem essas angústias sociais, exploram, né, em profundidade a alma humana, né, as profundezas da nossa alma e desafiam, de certa forma, também o que a gente entende por lei, ordem, justiça. O outro lado citado por Guga é a questão do mistério. Esse gênero do True Crime, ele tem essa capacidade de colocar o espectador num lugar central ali, às vezes de investigador. A gente acaba participando da história, tentando descobrir o que aconteceu de fato. Que é essa coisa de quem fez, né? Quem é o culpado, o que está por trás dessa história. Então tem algo muito atraente também em mistérios. Tanto que os crimes sempre tiveram seu lugar na literatura, no teatro e nas artes visuais ao longo da história. Por exemplo, psicologia humana e narrativa misteriosa, dois aspectos citados por Guga, são as mesmas características que explicam o sucesso de romances policiais clássicos, como o da autora Agatha Christie e do detetive Sherlock Holmes. Sem contar a presença de crimes em narrativas bem mais antigas, como as peças de Shakespeare e nas tragédias gregas. Esse retrato de crimes reais, né, cativam as audiências aí por gerações. Na tradição audiovisual também não é diferente. As histórias de crimes estão presentes desde o início do cinema e da TV. E agora, com o boom do streaming, né, isso ficou ainda mais pujante, digamos assim, porque tem o poder aí do storytelling, né, do aspecto visual no storytelling, você trazer entrevistas com especialistas e criar realmente narrativas que são imersivas, que provocam reflexões, né, pros espectadores, pros, né, ouvintes. A palavra ouvintes é importante para o novo momento do True Crime, pois foram os podcasts do gênero que lideraram a retomada dessas histórias e apontaram novos caminhos para seguir. Guga acredita que uma série de aspectos explica o sucesso dos programas de áudio para contar histórias de crimes. O primeiro é a conveniência do formato. Você, que está agora mesmo ouvindo um podcast, provavelmente sabe que este é um formato muito acessível, que você consegue ouvir indo para o trabalho, lavando louça, fazendo exercício. Essa possibilidade de você acessar quando você quer e ouvir ao realizar outras atividades
eu acho que é um primeiro ponto que já ajuda a gente a entender essa popularidade. Outro ponto citado por Guga é a possibilidade que os podcasts têm de contar essas histórias de uma maneira profunda e longa. Programas de TV e documentários de cinema têm limites de tempo. Já os podcasts podem contar a mesma história ao longo de vários episódios, às vezes até mais de uma temporada. Essa possibilidade de você pegar histórias longas, complexas e explorar essas narrativas, né, de múltiplas perspectivas, com muitos detalhes e extensivamente, eu acho que isso também explica um pouco de por que esse gênero se prolifera tanto via podcasts, né? Um terceiro ponto listado por Guga está ligado ao sentimento de intimidade e conexão. Quando a gente escuta podcasts, ele diz, geralmente estamos sozinhos, com fone de ouvido. Isso cria um senso de intimidade entre os narradores, os apresentadores e os ouvintes, que é muito interessante, né? Que faz com que a pessoa que está ouvindo consiga viajar na imaginação, nas suas emoções, né? De uma maneira muito íntima. Ao mesmo tempo em que essa experiência íntima se desenvolve ao escutar um podcast, esses programas também levam à criação de comunidades na internet. Tem todo um nicho de pessoas que são ouvintes assíduos de podcast de crime e criam teorias, conversam sobre, discutem. Programas de True Crime servem assim também como uma chance de se conectar com outras pessoas. E esse senso de pertencimento, de uma experiência compartilhada, também eu acho que é um aspecto importante aqui. Aspectos como a intimidade talvez ajudem a explicar também porque as mulheres são as maiores consumidoras de True Crime, um fato que é apontado por diversas pesquisas. Essa é uma boa pergunta que eu tento responder aí há alguns anos e não sei se tem uma resposta certeira para ela, né? Guga conta que começou a se questionar sobre a preferência feminina para histórias de True Crime quando viu o perfil da audiência de canais como Discovery ID. É muito interessante como tem, de fato, uma preferência do perfil, né, feminino para esse tipo de conteúdo, embora ele seja atrativo para uma audiência diversa, né, incluindo pessoas de vários gêneros, idades e contextos sociais. Guga cita a empatia e a identificação como algumas das possibilidades de explicação para essas tendências. Eu não quero cair aqui numa armadilha de direcionar um gênero masculino é isso, gênero feminino é aquilo, mas talvez as mulheres se solidarizem, tenham mais empatia em relação às vítimas e suas famílias do que os homens. Mas embora os podcasts tenham esse papel de vanguarda do True Crime, o gênero se encontrou com uma audiência ainda maior nas plataformas de streaming de vídeo. Para o Guga, o componente visual das produções em vídeo sobre crimes reais é algo que facilita a imersão e o engajamento. Você conseguir ver a linguagem não verbal das pessoas que estão envolvidas na história, você conseguir ver as expressões faciais de um criminoso, de uma pessoa que tem um distúrbio de personalidade, uma psicopatia, é algo que é muito intrigante, né? As séries documentais também podem mostrar cenas do crime e, não raro, fazem reencenações da história. O fato das produções de vídeo serem mais consumidas do que as de áudio, eu entendo que é por isso. Elas têm mais elementos para poder capturar a atenção do espectador. Mas cada formato tem suas vantagens e algumas histórias encontram espaço tanto em áudio como em vídeo. Guga cita, por exemplo, o caso Evandro, que fez muito sucesso como podcast antes de virar uma série audiovisual. Você passará pelo que eu passei nesses últimos 2 anos que venho pesquisando essa história. E chegará ao final se questionando como a realidade é frágil. Eu sou Ivan Mizanzuki. Bem-vindos ao caso Evandro. Na minha opinião, é uma obra-prima, tanto na versão áudio, conduzida ali pelo Ivan Mizanzuki, quanto a nossa série do Globoplay audiovisual, que foi inclusive indicada ao Emmy, produzida pela Glass, né, um original Globoplay. Mas, por contarem histórias que envolvem pessoas reais, as produções de True Crime caminham em um equilíbrio delicado. Ao mesmo tempo que você precisa ter uma narrativa envolvente que possa engajar o espectador ou o ouvinte, você tem que levar em conta e considerar as questões éticas envolvidas e evitar cruzar essa linha, evitar o sensacionalismo e a exploração. Um ponto crucial para evitar o sensacionalismo é ter sensibilidade e respeito pelas vítimas e suas famílias, diz Guga. Isso é algo que é inegociável. Ele é realmente essencial. É uma condição sine qua non para você produzir esse tipo de conteúdo. Então, você tem que centrar ali a narrativa
no impacto que aquele crime teve, principalmente se é um assassinato, se é uma morte, se envolve morte, né? Esse senso de empatia precisa ser mantido ao longo de toda a história narrativa. Também é importante, quando possível, ter uma abordagem que apresenta mais de um ponto de vista. Né? Em alguns casos, quando é um crime que já foi julgado, você já tem uma definição de como aquela história aconteceu, já foi apurado, já foi investigado, já foi descoberto e julgado, você até pode ter essa abordagem centrada na vítima. Mas em outros casos, principalmente aqueles que ainda não têm respostas, é preciso ter perspectivas diversas. Outro ponto importante que o Guga cita para a qualidade das produções baseadas em crimes reais é a questão factual. Checar os fatos, pesquisar, ter informações que são confiáveis, de mais de uma fonte, né? Você manter essa credibilidade e evitar ao máximo representações equivocadas dos fatos, distorções, né? A exposição de detalhes potencialmente violentos também é parte dos dilemas éticos desse tipo de produção. Quando você produz um conteúdo de true crime, a ideia não deve ser uma glorificação da violência, você abusar de detalhes gráficos desnecessários. Também é preciso respeitar a privacidade das pessoas envolvidas, principalmente se o caso ainda estiver em aberto, né? E respeitar também as barreiras legais, informações confidenciais, etc. O último ponto citado por Guga envolve um tema bastante em voga no mundo pós-pandemia: a saúde mental. O conteúdo pode ter gatilhos e ser muito perturbador para certos indivíduos, né? Particularmente para aqueles que já tiveram alguma experiência traumática. Pensando nisso, é importante que os criadores desse tipo de conteúdo façam aviso de que esse é um material sensível. O podcast O Caso Evandro, por exemplo, começa assim. Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis. É preciso haver esse cuidado para minimizar potenciais danos a pessoas que tenham traumas ou que já tenham se envolvido em alguma outra história dessa. Então, né, fornecer esse alerta e até recursos para algum apoio quando necessário também é algo que a gente precisa sempre levar em conta. Mas como garantir que as histórias escolhidas, seja para um podcast ou seja para uma série, tenham um propósito? Para falar sobre esse tema, Guga usa o exemplo do documentário do Globoplay, sobre a Boate Kiss, lançado em janeiro, no marco de 10 anos da tragédia em Santa Maria. Pois sim, um dilema, né? Será que as pessoas querem ver essa tragédia? Faz sentido a gente colocar luz nessa história mais uma vez? A conclusão foi que sim, que havia algo ali para se mostrar e que estava para além do entretenimento. E as próprias famílias das vítimas, conta Guga, entenderam a importância de falar sobre a tragédia para evitar que outras aconteçam e para ajudar na luta por justiça. Liberaram prefeito, bombeiro. Desculpa de coração. Então, rememorar o que aconteceu também é uma forma da gente olhar para frente e evitar que esse tipo de coisa aconteça mais uma vez e que os responsáveis sejam punidos. Guga explica que a relevância social é um dos critérios usados no Globoplay para decidir contar uma história de crime real. Vai agregar, a gente vai ajudar as pessoas contando essa história? Pode ter um impacto social positivo a gente contar essa história? Outro ponto importante é a busca por narrativas complexas que podem encorajar reflexões mais profundas. Ter uma autorreflexão e ter discussões ao redor de aspectos sociais e éticos importantes também são valorizadas e são priorizadas na hora da gente tomar as decisões. Também existem casos em que as produções de true crime ajudam a trazer justiça para as vítimas desses crimes. É recorrente que produções desse tipo ajudem, à medida que jogam luz sobre histórias que muitas vezes estavam na obscuridade. Guga cita como exemplo outra série documental do Globoplay, Em Nome de Deus, sobre os crimes sexuais de João de Deus. Começou com uma denúncia de uma mulher, em seguida dezenas de mulheres denunciaram e a produção da série, de fato, contribuiu para as investigações. Acho que ajudou aí a que esses crimes fossem solucionados e os responsáveis punidos.
Esse efeito no mundo real também é parte da tradição das produções que buscam contar histórias de crimes reais. O Linha Direta, programa de reconstituição de crimes da Globo, ajudou a capturar mais de 400 foragidos entre 1999 e 2007. Isso é uma vocação até do jornalismo que é emprestada para o gênero de true crime. E pode ajudar muito, né? Você saber de uma história que ainda não tem uma resolução, e você vai encontrar uma pessoa foragida, você vai ajudar nas buscas, você vai colocar uma pressão social para que algum criminoso seja punido. O Linha Direta acaba de voltar ao ar, comandado por Pedro Bial. Hoje, a história da luta de um pai por justiça. A nossa reconstituição da morte do menino Henri Borel, um caso que revoltou todo o país. Mas ele voltou um pouco diferente da versão original. Foi muito feliz essa atualização, porque hoje a sociedade é diferente de 20 anos atrás. Então, a abordagem na Linha Direta hoje, ela é muito diferente da versão original em relação à maneira como está sendo retratado, por exemplo, feminicídio, crimes de ódio. Isso é importante, destaca Guga, porque a maneira como você conta muda a história e também muda a percepção do público. Então é essencial também essa sensibilidade e essa responsabilidade de você contextualizar e abordar da maneira correta cada história. Em poucos meses no ar, o novo Linha Direta já ajudou a capturar pelo menos um suspeito foragido, que teve a sua imagem divulgada no programa no final do episódio sobre o caso Henri Borel. Inclusive por isso, Guga destaca a importância da Globo como uma empresa com vocação para contar histórias. Existe um papel aí de ampliar vozes e de contar histórias que eventualmente estejam na obscuridade e usar a Globo com o seu alcance, com a sua vocação de contar histórias, usar isso para ampliar vozes e trazer luz a histórias que possam estar aí sem uma visibilidade e esquecidas ou adormecidas. E no Globoplay, ele diz, essas possibilidades se multiplicam. E o streaming, por não ter uma limitação de formato, tem uma possibilidade ainda maior de contar histórias para públicos específicos, de maneiras específicas. Contar histórias diferentes é uma das tendências que Guga aponta para o futuro do gênero true crime. Essas produções hoje têm a possibilidade de ter um olhar e uma abordagem que talvez enfatize mais crimes como feminicídio, crimes de ódio, crimes como homofobia. Guga cita como exemplo a série Dahmer, um canibal americano, sobre um criminoso que cometia crimes contra negros. Foi um grande sucesso lá na concorrência. Então, isso é um caminho, né, que a gente já vê hoje. Outro caminho para o futuro do true crime são as histórias de crimes não violentos, os crimes de colarinho branco. Histórias de fraudes financeiras, histórias de golpistas, né? A gente tem visto mais e mais histórias como essas, né, nessas temáticas dentro do gênero de crimes reais. As possibilidades de temas vão aumentando, e o fascínio que essas histórias causam não mostra sinais que vão diminuir. Afinal, os crimes estão presentes nas narrativas humanas desde que começamos a deixar registros escritos. E, enquanto existirem crimes, também vai ter gente interessada em saber mais sobre eles. Nosso papel, como produtores de conteúdo, é se aproveitar deste interesse para produzir conteúdos que sejam atrativos para os ouvintes e espectadores, mas que, principalmente, respeitem as vítimas e tenham relevância social. Que esse conteúdo nos alerte para os problemas estruturais da sociedade, que nos ajude a discutir esses problemas e investigar suas possíveis soluções, porque essa é a grande investigação. Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.